Diz assim a palavra do Senhor: recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, lendo-as, subiu à casa do Senhor. E Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. Ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou a este para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que é o rei da Síria assolam as nações e as suas terras, e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto não eram deuses, mas obra de mão de homem, madeira e pedra. Por isso destruíram. Mas agora, pois, ó Senhor nosso Deus, te suplico, livra-nos da mão, livra-nos da sua mão. Assim saberão que todos os reinos da terra, que só tu és Senhor Deus. Amém, igreja? Oh, glória. É uma palavra bastante conhecida, mas foi o Senhor que colocou ao meu coração. E eu prometo não enfadá-los. Vou falar rapidinho aquilo que Deus colocou ao meu coração. E eu sei que Deus, Ele tem uma palavra de vitória para conosco. Aleluia. Todos nós sabemos que Ezequias era filho de Acás. Ele estava vivendo ali um tempo de dinastia. E ele precisava esperar que o seu pai falecesse para que ele pudesse tomar posse do trono. Aleluia. Para que ele pudesse se assentar, para que ele pudesse comandar. E a Bíblia diz que o seu pai, ele não colaborava com os projetos do Senhor. A Bíblia diz que o seu pai era ruim e fazia tudo o que desagradava ao Senhor. Creio eu que Ezequias observou o seu pai, e tudo aquilo que incomodava ele, ele foi guardando num cesto, pensando, um dia a história vai mudar. Não é assim? Eu já começo a entender essa palavra, que muitas das vezes você não tomou posse da cadeira que o Senhor tem preparado para você, mas tem coisas que você já não concorda. É o próprio Espírito te incomodando, dizendo, quando você estiver lá, não seja como fulano, não seja como ciclano, mas faça você a diferença, porque a diferença precisa começar de você. Aleluia, abre o teu coração, porque Deus, Ele vai falar contigo nessa noite. Aleluia! Então eu creio que ele já olhava aquela serpente levantada por Moisés e dizia, o teu dia está findando, essa idolatria, ela vai acabar. Ele já estava olhando que já não se fazia mais cultos a Deus, mas que a idolatria tinha tomado o coração daquele povo. Mas Deus estava enchendo Ezequias do teu espírito, porque ele precisava fazer algo por aquele povo. E eu já começo a entender que tem pessoas aqui dentro que Deus já está trabalhando, porque quando chegar a tua hora, a tua vez, você vai estar cheio do Espírito Santo para fazer a diferença por onde quer que você passe. Quem crê comigo assim? Aleluia! Eu duvido que no meio de nós não tenha alguém assim, inconformado com alguma situação, engasgado com alguma situação, esperando o teu dia, porque você ainda não pode falar, você ainda não tem autoridade, você ainda não tem um posicionamento. Então ele foi guardando tudo aquilo, dizendo, um dia, eu não quero ser igual ao meu pai, eu quero ser diferente.
Só que eu entendo, irmãos, que a diferença já estava lá, dentro dele. Ele já era diferente. Quando a pessoa toma um posicionamento de adorar a Deus e servir Ele com interesse, os seus caminhos se tornam retos, e o Senhor só vai confirmando os teus passos. E a Bíblia diz que agora o seu pai morreu, e ele tem 25 anos de idade. Chegou o tempo dele se assentar na cadeira, muito jovem, mas cheio da presença de Deus. E a Bíblia diz que assim que ele toma posse do trono, ele já começa a colocar tudo no seu devido lugar. Vai chegar a tua hora, crente. Aquilo que está engasgado na tua garganta, aquilo que você não coopera, aquilo que você acha que está errado, o teu tempo de chegar, o teu tempo de se assentar vai chegar. E toma de exemplo, porque Deus ele vai te usar. Amém, igreja? Aleluia. E de repente, ele começou uma remoção na idolatria. Ele tirou os ídolos, ele deu um fim naquela serpente que há anos estava ali, levantada por Moisés, aonde o povo fazia cultos àquela serpente. E ele começa a colocar tudo no seu devido lugar, e ele volta os cultos a Deus. E isso agradou o coração de Deus, irmão. Quando você toma um posicionamento de agradar o Senhor, Ele é o primeiro da fila para te dar o aval. Aleluia! E aí começa a trajetória desse rei. Rei esse que não houve antes e nem houve agora, porque ele foi o único rei que agradou os olhos do Senhor. A Bíblia diz que quando ele se colocou na presença, ele se dedicou naquilo que ele fazia. Você tem se dedicado? Você tem andado no caminho do Senhor com interesse? Porque o Senhor, Ele veio por causa de uma afronta. O Senhor veio porque Ele sabe aquilo que você tem enfrentado e tem passado. Hoje eu venho com a autoridade de Deus para te dizer que Senaqueribe vai cair por terra e o nome do Senhor será glorificado. Eita! Não me importo com glória não, viu, igreja? Tem uns rostinhos aqui bem conhecidos, né, Kelly? Ô, glória! Nosso pastor ali abençoado, Kleber. Eu sou ruim de nome, igreja. Mas o Senhor, Ele é fiel. Eu estava na minha casa e o Senhor me dava essa palavra. E o Senhor dizia: qual o lado que você vai ficar? Você vai querer ser subjugado pelo teu adversário? Ou você vai se levantar nessa noite como Ezequias e vai declarar para o Senhor o que está acontecendo na tua casa, na tua família, na tua saúde, no teu trabalho, e chamando a atenção dele, dizendo: Senhor, olha aqui a afronta do adversário, eu preciso de milagre. Quem precisa de milagre nessa noite? Com certeza todos aqui estamos passando por um momento difícil, irmãos. Porque senão você estava na sua casa. Porque quando tudo vai bem, é difícil adorar. Nós preferimos estar no shopping, com amigos, ou até mesmo em casa, sem fazer nada. Mas quando a situação está apertada, precisamos estar na presença do Senhor, porque é uma necessidade de levar o problema até Ele. E de repente, a Bíblia diz que agora ele vai passar por uma situação bem delicada. Mas ninguém prova ninguém do nada. Ele já tinha uma história com o Senhor. A Bíblia diz que quando Senaqueribe tomou o reinado, ele começou a cobrar tributos das circunvianças, pedágios. E um dia, Ezequias determinou no coração dele: eu não vou pagar mais. Chega de pagar, Senaqueribe. E de repente, olhando as papeladas, Senaqueribe percebeu que Ezequias não estava pagando nada. E de repente, Ezequias, ele
manda mensageiros até Senaqueribe e diz: olha, eu pequei, eu errei, de deixar de pagar os tributos para ti. Diz para mim aí quanto eu devo, passa a régua e manda a conta que eu vou te pagar. E aí, de repente, a Bíblia diz que Senaqueribe fez as contas, e ele disse para ele, que ele devia para ele 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Era muita coisa. E a Bíblia diz que para ele juntar todo esse tesouro, ele precisou entrar na casa do tesouro, e ele precisou tirar dos umbrais da porta o restante do ouro para enviar para Senaqueribe, dizendo: ó, a partir de agora eu vou te pagar, e daqui para frente eu não vou mais te atrasar, eu vou pagar certinho para você. Mas Senaqueribe não aceitou os pedidos de desculpa. Senaqueribe agora toma uma atitude, dizendo: vou fazer uma visita para Ezequias. Mas ele não chegou lá com a sua comitiva, ele mandou um mensageiro. E Rabsaque chegou e colocou um terror na cidade, dizendo que ele já estava vindo devastando as nações, e que nenhum Deus daquelas nações pôde fazer nada para evitar Senaqueribe. Que o rei agora de Judá, que o rei de Jerusalém, que é o nosso Senhor, não poderia fazer nada também, porque não ia impedir ele de tomar aquela cidade. Mas de repente, essa atitude de afrontar o povo de Deus, já era uma estratégia do Senhor para abençoar o povo de Deus. Todas as vezes que alguém te afrontar, todas as vezes que alguém quiser afetar a sua fé, você pode ter certeza que ele está sendo usado por Deus para você alcançar a tua vitória e o teu milagre. Para de perguntar o porquê e diz para Deus o para quê que Ele está fazendo isso, porque Ele é fiel para te responder. Ele me enviou aqui nessa noite para dizer que você chegou diante do altar dEle e colocou as suas causas. Tem resposta de Deus nessa noite para você. Senaqueribe acha que você não tem um pai, mas você tem um pai. Séria. Você não é órfão, não. A tua vida Ele vai mudar nessa noite. Comece a contar os dias, a hora e o minuto, porque Deus Ele está trabalhando ao teu favor. Eita! O adversário, irmãos, ele vem devastando várias famílias, ele vem devastando cidades, estados, está cercando o povo de Deus. Mas eu quero te dizer que o exército do Deus vivo trabalha ao nosso favor, e nessa noite Ele vai mandar só um anjo para te dar livramento. Eita, eu sinto a presença dEle aqui nessa noite. Aleluia! O interessante, que lendo essa palavra, eu percebi que ele tinha um companheiro fiel, que era o profeta Isaías, o profeta messiânico. Eles tinham uma aliança. Tudo quanto ele precisava consultar, ele ia até o profeta. Quando a afronta chegou, porque Rabsaque queria persuadir o povo a se voltar contra Ezequias. Tem muitos assim no meio de nós, persuadindo as pessoas para colocar contra nós, mas os olhos do Senhor estão vendo.
Aquele que anda reto como Ezequias, não se dizia nem para a direita e nem para a esquerda. Os ouvidos dele é tapado. Não importa o que fala de você, o que importa é o que o Senhor fala de você. Começa a olhar para frente, porque nessa noite tem direção para o teu problema. Aleluia! Leva aqui essas palavras para o profeta Isaías. E diz para ele a intenção de Senaqueribe. Os servos dele correu até diante de Isaías. E Isaías disse: não temas. Você tem tido uma palavra de vitória para o teu irmão quando ele vem te pedir socorro? Não temas. As palavras de Senaqueribe. Mas não ficou por aí. A Bíblia diz que agora ele envia cartas. E essas cartas, eu vou correr, chega até diante do rei Ezequias. E a Bíblia diz que quando ele soube das palavras, ele rasgou as suas vestes, se vestiu de saco e entrou dentro do templo. Quando você escuta uma notícia que te traz tristeza, a primeira coisa que você faz, se for de dia, é ir para o seu quarto. Rasgar as vestes aqui, não é você rasgar a sua roupa, mas o coração. E dizer para o Senhor: Pai, olha essas palavras que chegou ao meu coração. Mas agora, quando foi só palavras, ele entregou para o profeta. Mas quando as cartas chegaram, ele não foi até o profeta. Ele foi até o dono da vida. E ele pegou aquelas cartas, espalhou e disse: olha aqui, Deus, essas cartas não é para mim. Essas cartas aqui, está falando do Senhor. Está dizendo que esse povo não tem um Deus. Está dizendo que foi o Senhor que mandou ele destruir todas as cidades, porque aquele homem mentiu, porque Deus não mandou eles ir. Eles eram inimigos, mas ele usou o nome de Deus para dizer: Deus que está mandando eu destruir vocês. Ele mentiu para o povo. E a Bíblia diz que o Senhor não se agradou do posicionamento daquele povo. E agora, enquanto Ezequias está orando, a Bíblia diz que o Senhor ouviu a oração dele. Eu vim aqui como profeta te dizendo: eu não sei quando foi que você dobrou o joelho em especial e depositou essa causa, mas eu vim hoje com uma resposta do céu. Ele ouviu o teu clamor e tem resposta nessa noite. Tem resposta nessa noite. A situação não vai ficar desse jeito. Deus tem uma chave de virada para você nessa noite. Chedeva séria. Quem está entendendo a palavra? Estão dizendo que o teu lar vai ficar do mesmo jeito, não vai. Estão dizendo que o seu marido vai embora de casa, não vai. Estão dizendo que a Dalila vai tirar ele de casa, não vai. Estão dizendo que você não vai prosperar nesse projeto novo, não vai, porque a ordem de Deus é: eles não vão entrar em Jerusalém. Aqui não vai ter flecha, aqui não vai ter bagagem, aqui não vai ter tranqueira, não vai ter escudo, aqui vai ter só a presença. Só a presença, pastor. Eita! Quem disse que Senaqueribe vai entrar? Tem uma mão de Deus segurando o teu adversário nessa noite. Ele não vai entrar. Já pensou o que é isso, irmãos? Ele não vai entrar. É só ameaça. Vai dar certo. O teu casamento vai dar certo. A cura vai chegar. A libertação vai chegar. As portas vão se abrir.
o nome do Senhor será glorificado. Deus tem planejado algo novo. A tua história vai mudar, a tua família será renovada e o nome do Senhor será glorificado. Senaqueribe balança a cabeça e diz: não, vai nada. Vai sim, igreja. Porque a Bíblia diz que enquanto o rei orava, olha a fidelidade o que te gera favores de Deus. Enquanto o rei orava, o Senhor foi falar com o profeta Isaías: vai até Zedequias e diz para ele que eu ouvi a oração. O Senhor ouviu tua oração, igreja. É por isso que eu estou aqui nessa noite. Eu trouxe do céu a tua resposta. Talvez não era esse vaso que você queria, mas foi esse vaso que Deus pegou lá da prateleira e disse: é você, Sara. Desce lá na morada, porque hoje eu tenho resposta de Deus. Resposta de Deus é sair daqui com o teu milagre debaixo do braço. Eu não estou vendo, mas ele está aqui. Eu não estou vendo, mas eu estou carregando meu milagre e ele vai gerar. Porque quando o profeta chegou e disse para ele não viu Senaqueribe sendo derrubado, mas ele creu que aquela voz, como foi dito hoje, era a voz de Deus. E por causa daquela voz ele não iria morrer. Porque Deus disse através do profeta: pode ficar em paz, Ezequias, porque Senaqueribe não vai tomar a cidade. Essa cidade aqui não. O Senhor está dizendo para você: pode ir para a tua casa em paz, porque a tua casa está blindada. A tua família está blindada, a tua vida está blindada, e o adversário ele não vai entrar. Colocou no coração, levantou da oração de posse de vitória. Sabe o que aconteceu? Naquela mesma noite, Jerusalém cercada, o adversário afrontando, mas naquela mesma noite, o Senhor disse: um anjo só, um só, vai lá, no acampamento dos assírios, mata todos eles, depois volta para o céu. Uns homens ruins, com espírito de lampião, mas quando o Senhor chega para resolver o problema, Ele passa a espada e o nome dEle é glorificado. 185 homens morreram naquela noite, e de manhã só cadáver, mas ainda faltava Senaqueribe, e ele foi morto pelo seu próprio filho, e ponto final, porque Deus quando entra, Ele resolve. Ele está resolvendo, Ele não está acalmando tempestade, Ele não está pondo uma vírgula, Ele está pondo um ponto final hoje no teu adversário, e você saindo daqui de posse de vitória. Quem crê? Hoje a carta vai cair por terra, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém, igreja? É uma breve palavra, mas foi ela que o Senhor colocou no meu coração. Sai daqui de posse de vitória, porque Senaqueribe caiu por terra, e Deus Ele triunfa, porque Ele continua o mesmo. Que o Senhor possa falar melhor em cada coração, e eu agradeço a minha rica oportunidade.